parte mais frágil em mim e como cuidar. Bom, então primeiro uma coisa, Kênia, este chakra, tá? Ele tem uma vibração que é a primeira vibração da luz para todo mundo, tá? Então não sei qual que é o seu mapa, não li seu mapa, então não posso saber o seu especificamente. Então todos nós temos nos 7 chakras principais, porque temos outros subchakras, nos 7 chakras principais a manifestação da luz em diferentes tons, como você vê no arco-íris. Então ela começa vermelho, laranja, amarelo, verde e celeste. Celeste, então vai ser violeta, azul e violeta, tá? Então a gente vai ter esse ponto. Aí aqui, celeste. Então, celeste significa esse vácuo da criatividade para todo mundo, da criatividade, do feminino, a capacidade de pegar suas ideias e colocar na prática, de falar, de acolher, de abraçar, de criar, sabe, de ser feminina, de ser doce. Então, todos esses aspectos estão ligados à cor celeste e a esse chakra, tá? Dentro da cosmologia, esse chakra também básico para todo mundo é o prata, que tem a ver com a conexão, com a estratégia e com a intuição. Então, se você juntar o básico de todo mundo, você vai entender assim que esse chakra tem a função de trabalhar a conexão entre o mundo de cima e o mundo de baixo, a estratégia, a comunicação e a criatividade e o afeto. Então, por esses pontos, você deveria observar sua água, seu feminino, sua flexibilidade, sua doçura. O que você acha da mulher? Como você é como mulher? Como você acolhe? Como você é acolhida? Como você relaciona com o mundo invisível? Como você utiliza suas estratégias? Como que é a sua fala? Você ouve, você fala, você agride quando fala. Acho que você pega por esse tom, né? Aí com o seu mapa eu saberia qual é a sua energia e como que ela funciona, certo? Aí como eu não tenho esses dados, com esses 2 dados que servem para você e para todo mundo que está ouvindo também, porque são o espaço que é comum para todo mundo. Aí cada pessoa no mapa vai vir com uma energia estando aqui. E essa energia será responsável pela forma de atuar para esse vácuo, ou seja, de comunicar, de falar, de fazer tudo isso que esses 2 vácuos representam. 2, porque é a interpretação do vácuo, segundo a luz, né? E segundo os vácuos, segundo a cosmologia energética. Ah, eu não tinha visto esse, tá, Kênia? Obrigada por você ter colocado agora, tá? Bruno, não ouvimos o final sobre os sonhos. Ai, sério? Até onde que eu ouvi, Bruno? Me ajuda aí. Então, a última coisa que eu estava respondendo quando caiu a conexão era da Cami. E a Cami falando sobre que ela ia dormir, começava a pensar e o pensamento ia longe. Então eu usei uma caixinha de exemplo, falei, olha, o pensamento, imagina que isso é uma janela, janela é a janela da sua mente. E o pássaro é um pensamento. Então passou um pássaro, deixa ele embora, igual se você estivesse olhando a janela e deixa o pássaro embora. Não persegue o pássaro, não persegue o pensamento. Você que comanda o pensamento, né? Você que comanda a sua mente. A mente, ela é esse universo e o pensamento é o pássaro que passa na mente. Então você tem que usar isso de forma direcionada, certo? Então esclarece para mim aí, porque foi essa última coisa que eu falei quando estava travando. Que legal, trabalho na área de educação. Oi, Dene, Eveline. Oi, Manuel, bom dia, meu irmão. Os desafios atitudinais. Olha, Vânia, eu nunca tinha ouvido essa palavra, hein? Atitudinais. Vou até marcar aqui. Deve ser o desafio das atitudes? O equilibrista, você conseguiu ouvir porque depois travou? Oi, professora Michele. Gostaria de fazer esse mapa. Faz a distância? Sim, Vânia, faz a distância. Pode me chamar em box que a gente fala, tá? Como aumentar a frequência e desbloquear esse chakra da comunicação. Isso é uma coisa muito importante, dando sequência a esse tema, porque aumentar a frequência primeiro, no celeste, sair da carência, do julgamento, da separatividade e do medo do amor. Tem que confiar, tem que entregar.
tem que estar muito consciente de você mesmo, com muito amor próprio, porque a princípio da comunicação, e para você se comunicar bem, não é uma comunicação racional, né? Eu estou falando porque quando a gente está falando dessa comunicação, desse chakra de uma alta frequência, é conectado, né? Então, por exemplo, tem muitos oradores, palestrantes que se comunicam bem. Então, eles articulam as ideias, as palavras e falam. Então, isso ainda não é tudo que a gente fala sobre essa comunicação, porque essa comunicação, ela é a comunicação entre aquilo que eu comunico, do que eu penso, do que eu articulei e do que eu sinto, para que haja o ponto de correspondência, certo? De coerência entre o meu pensamento e o meu sentimento. E muitas vezes você só treina a oratória e só a expressão, consegue expressar, mas dentro de um assunto que já está condensado, certo? Já está sabido, mas aquilo não é prática em si. Então, a primeira coisa para fazer isso, para poder desbloquear o chakra, ele tem a ver com todo o seu aspecto afetivo, amoroso, reconhecimento de você mesmo, celeste, o reconhecimento da sua ânima, do seu feminino. Como que está o seu feminino dentro de você? Ah, eu acho que mulher é submissa a homem, que o homem sempre manda. Então, sua ânima desconfia do seu feminino. Então, sua ânima não está aberta com o seu feminino. Ela não se relaciona amorosamente. Ela está fechada. Então, na hora que você vai falar mais no agressivo. Então, como a gente vem de uma história onde a mulher ficou tão suprimida. Oi, voltou. Nossa, pensei que já ia perder de novo. Então, aí por aqui seriam os primeiros caminhos para você aumentar a frequência da comunicação, porque a comunicação, ela vai tirar daqui, mas vai tirar do coração. E por isso que muitas das dificuldades da oratória, que a pessoa sente o quê? Julgamento, insegurança, o que o outro vai falar, se perde quando bota uma câmera na frente. Todo esse processo tem a ver com essa energia feminina, certo? Trabalhar com essa ânima, né? E a relação dessa ânima com o outro. Então, acho que posso começar por aí. Pode dizer sobre o número 11 que acompanha? Te acompanha, Flávio, o 11? Então, você entrou em sincronicidade com o número 11. O número 11 significa, na numerologia, ele é o primeiro número gênio. Tem 3 números gênios, né, que são números especiais, o 11, o 22 e o 33. Tá? Então, na numerologia, ele representa o número gênio, especial. E o significado dele, tanto aí na numerologia quanto no I Ching, o 11 significa a busca da paz. Então, se você está em sincronia com o número 11, então tem que se perguntar aí, você está trabalhando pela paz, para a paz, promovendo a paz está te chamando, no lugar que você está precisando de doses de paz, o que é preciso para a sua paz interior, então a paz nas suas relações internas. Até eu estou aqui agora. Era isso mesmo? Ah, tá ótimo. Não travou. Não, travou e caiu. Exatamente, travou e caiu. Aí eu consegui salvar um pedaço. Aí não consegui colocar todo ele lá no IGTV, ficou só um pedaço. Porque travou e ficou fora, eu não conseguia nem acessar. Ah, é mudar atitudes, eu imaginei que seja isso mesmo. Bom, próxima pergunta. Oi, minha netinha tá aí? Quer fazer alguma pergunta para a vovó? Max, e quando você tira a tireoide, o que acontece? Porque a tireoide, ela é a glândula no plano físico que vai trabalhar com essa vibração. Então, o que acontece? A pineal, a hipófise, manda a comunicação para a tireoide produz aí mais de 36 hormônios para fazer o corpo funcionar, né? Então, quando você tira, o que acontece? O órgão não está mais ali, então a sua saúde fica um tanto debilitada porque você tem que repor, e tem que repor de forma sintética toda a função que a tireoide está ali para fazer, certo? Porém, a vibração, que você tirou o órgão, a frequência do órgão, ela ainda continua aqui, porque lembra, quando a gente fala assim, olha, matéria feita de células, feita de partículas, feita de átomos com nêutrons e prótons no centro, e dentro do nêutron e prótons a gente tem os quarks, e ali dentro a gente tem as cordas, que são os quarks, as cordas todas em vibrações frequenciais.
Então, quando tira o órgão, o vácuo ainda existe, igual a vesícula, que também é um órgão que trabalha para um nível de conexão. Quando você tira a vesícula, claro, o chinês falava, quando você tira a vesícula, a pessoa perdeu a conexão. É uma visão ainda materialista, entende? Botando no órgão físico a conexão. Hoje, com o avanço da física quântica, do nosso entendimento sobre o universo de partículas e tudo, aí você vê que não é isso, já deu para ampliar essa janelinha, né? Não é bem essa visão. Se você ainda continuar ativando a frequência, então, ou seja, eu posso ativar a frequência da tireoide para ela poder atuar, não tem mais o órgão, mas eu posso fazer para que ela possa fluir tudo isso, então é através da frequência, certo? Dessa tireoide. E como é que eu vou aumentar a frequência disso? Então pega esses elementos que eu coloquei para você, certo? Da tireoide, e que é o amor, a comunicação, tudo isso, porque se a pessoa perdeu a tireoide, quer dizer que ela teve dificuldade de pegar o que ela tinha na ideia e colocar na prática, ela teve dificuldade de conversar, de realizar, teve elementos da tireoide que vieram do campo psicossomático, né? Criando então essa massa escura. Gente, a massa escura é a antimatéria, a doença, né? A doença, ela não existe, ela vai eliminando. O que existe é a saúde. Então, o que acontece é que quando vai neutralizando o fluxo, é que se manifesta como doença no órgão. Então, sim, você pode ativar a partir daquilo que ela tem como frequência, a frequência do amor e da conexão espiritual, que é o prata e celeste. Aí, se a pessoa sabe só o mapa dela, ela sabe a outra, então ela vai pensar assim, vamos dizer que ela tenha, sei lá, vermelho, vamos imaginar, vermelho na garganta. Quem normalmente tem vermelho na garganta e é completo é o signo de Libra, certo? Então, ou seja, a energia que está nesse vácuo celeste e o vácuo prata, que é a estratégia de amorosa, é comandar a minha energia vermelha para que eu não fale de forma agressiva, eu falo de forma entusiasmada, ousada, encorajadora, poderosa e não seja agressiva e violenta para com o outro. Vânia, como estou com crise de pânico frequente, eu sinto esse chakra bloqueado, com dificuldade de passar o ar na garganta. Ah, com certeza, certo? Isso aí porque, principalmente porque o pânico, ele é o quê? O medo criado, imaginado. Então você está fantasiando ele. Então, ou seja, nesse lugar, porque o celeste não é também a criatividade, então você está criando ele, em primeiro lugar. Você tá aumentando. Ai, que medo, o que vai acontecer no futuro? O que pode acontecer no futuro? Aí passa, aumenta e vai fechar isso daqui. Por isso que o paniático ele tem dificuldade de respirar, porque vai se sentindo sufocado. Parece que alguma coisa vai sair pela garganta, né? Então eu aconselho você, Vânia, fazer uma investigação assim do que você tem mais medo, né? Do que está trazendo todo esse medo para você, porque você já teve a crise. Eu entendo perfeitamente que é a crise. E ela pode começar a se equilibrar a partir do momento que você começa a equilibrar as suas meditações, através da meditação, da respiração. Primeiro você colocar uma coisa clara na sua cabeça. O pânico não mata, tá? Pânico, ele não mata. Ah, vou para o hospital que eu estou tendo uma falta de ar, que vou ter uma... Não, ele não mata. Vai chegar na crise de ansiedade, então ele não mata. O seu medo, ele está na imaginação. Então, você começar a trabalhar com a respiração, em primeiro lugar, certo? Você exercitar a respiração baixa, certo? E você usar o mantra, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo. É o seu eu espiritual falando para sua mente, para sossegar sua mente, sossegar seus pássaros aqui dentro. Você se acolher e falar, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Esse é o primeiro ponto importante para você começar a sair desse lugar, que ele é um lugar de desequilíbrio, né? Depois eu tenho lá a meditação do branco, que eu tenho lá no Cosmocast, eu te aconselharia a fazer a meditação do branco antes de dormir, que vai trabalhar a frequência sua da sua história, né? Antes de dormir. E quando você acordar, você fazer a meditação do rosa. Já tem lá a jornada do rosa, que é para você começar a rir, inclusive a rir de você mesmo. Com esse a gente está trabalhando o branco e o rosa, porque o rosa é o relaxar, que é o que eu preciso aprender a relaxar, porque o paniático vai ficando tenso, tenso, tenso e não relaxa. E o fato dele não relaxar piora a situação. E o branco, ele tem que acessar essa memória do branco. Faz uma experiência por 7 dias,
você fazendo essa respiração, essa meditação do branco à noite e o rosa de manhã, e fala para mim, passando 7 dias, o que você percebe, se fica igual. Faz uma tabelinha assim de desconforto, tipo, eu vou começar hoje a fazer o que a Max está propondo, sabe, Vânia? Vou fazer 7 dias. 7 dias eu vou colocar ali o Cosmocast no domingo, são 7 minutos só, e você tá ali abraçando você e fala para você, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Tipo, confia, né? Trabalhar com essa energia da confiança enquanto você está ouvindo a meditação e respirando. Quando acordar no outro dia, você abraça você de novo, tá tudo bem, tá tudo certo, e põe o rosa. E o rosa vai fazer você rir, certo? Então você vai começar assim, só hoje eu vou passar o dia em total confiança. Só hoje eu vou confiar plenamente no invisível. Só hoje, só hoje. Vamos ver o grau que você consegue acolher sua criança nesse momento. Faz uma tabelinha, marca. Hoje eu fiz e faz um gráfico. O grau de desconforto que eu estou sentindo, certo? Com essa crise de pânico frequente. Max, ela caiu um pouco, daqui a 7 dias você me conta. Max, não consegui fazer os 7 dias, eu fiz só 2 dias, achei ruim, não quis continuar. Ou seja, então você teve uma sabotagem que não quis nem experimentar, de repente está gostando da crise de pânico. Porque uma das coisas mais difíceis de fazer, ajudar a pessoa a se curar, é quando ela tem benefícios com a sua doença, sabe? Porque aí você tem que levar ela a entender que benefícios tem. Ah, Max, imagina que benefício vou ter com minha doença. Ah, você nem sabe como funciona a mente humana. Tira benefícios de lugares assim inimagináveis. Inimagináveis. Já contei aqui o caso de uma senhora que tinha uma ferida desse tamanho na perna, era uma coisa viva, viva. Já tinha ido em vários médicos, passado várias coisas e não curava a ferida. Então ela veio aqui, quando eu mandei ela respirar, eu falei assim, falei, nossa, Jesus, ela nem respira, né? Então eu comecei aqui primeiro, bati um pouco no timo, peguei um ponto aqui, que é o ponto que leva para a angústia. Vamos respirar. Botei a mão no cardíaco, botei a mão na barriga, falei, vamos respirar. Respira assim, ó, enche como balão. Claro que quem está assim, né, no pânico ou está ansioso, só de fazer a respiração certa, sente que está sufocado, que não tem ar. Eu sei, porque eu já passei por isso. Eu sei o que é. Então, eu sei que funciona. Mas tem que fazer, né? Se você está procurando alguém para te salvar, tem salvador não, é você mesmo. Eu sou uma ferramenta, sou uma picareta. Estou aqui para te ajudar a quebrar o solo duro da sua mente e do seu coração, para você descobrir que você é luz, que você tem poder. E quando eu fui sacar com essa pessoa, eu falei, vem cá, tem um ganho, né? O que você está ganhando com isso? Nada, assim, eu estou perdendo isso. O que você deixa de fazer estando com a ferida? Eu deixo de ir para o terreiro, varrer o terreiro de café. O que acontece quando você varre o terreiro de café? Eu fico perto do meu marido, aquele homem insuportável. E quando você não tem que varrer o terreiro de café? Eu fico em casa, eu fico longe dele. Então você está tendo um ganho, que é ficar longe do seu marido e não ter que varrer o terreiro de café. Ou a gente encontra uma alternativa para isso, para você ficar longe, você falar com o teu marido, não vou varrer o terreiro de café, eu estou cansada, não vou fazer mais isso. Ou então você vai ter que manter a ferida sempre para ter uma justificativa. Então você tem que se perguntar assim, qual que é o ganho do pânico? Certo? Ah, eu com pânico faço o quê? Ah, e meu marido cuida de mim, alguém cuida de mim, ou eu não cuido de alguém, ou eu não tenho que tomar decisão, ou eu já... Bom, em suma, são ganhos secundários que o nosso inconsciente acaba se alimentando e mantendo um estado que não é natural, porque natural é sermos lindos, saudáveis, abundantes. Então, se eu uma coisa que não está certa, que não está natural, que não está bonito, deixa lá, vamos ver o que é, vamos descobrir. Entendeu? Faz isso se você quiser partilhar comigo depois, ou na próxima segunda-feira, no domingo, por exemplo, se você começar a fazer hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Já deu 6 dias, no domingo você já poderia compartilhar comigo, né? Travou um pouco. Gerando que eu perguntar por que a vovó faz live e meditação. Então, eu fiz uma sequência de mais de 60 live e meditação. Na verdade, eu comecei isso porque começou a pandemia. E quando começou a pandemia, eu falei, nossa, eu tenho que dar ferramenta para as pessoas, porque eu vi assim, uma excelência, oportunidade para as pessoas poderem, já que ia parar, né? Porque mais de 30 anos nesse trabalho eu falo, para um pouco, olha para dentro e usa o seu poder para você revolucionar e fazer um movimento quântico ao seu redor. Então eu tenho feito isso e quando eu vi isso, eu vi que as pessoas
usariam energia para ansiedade, para medo, para loucura. Falei, essa é uma boa oportunidade. E essa primeira sequência, a minha live era reflexão, que era uma aula, e uma meditação depois. Agora eu estou num período de perguntas e respostas. Eu abri esse período para eu poder ouvir as pessoas, porque eu dei muita aula. Certo? Eu falei muitos assuntos, eu procurei coordenar os assuntos de uma forma que eles fossem um manual de estudo, sabe? Com muita generosidade. Muitos desses estudos que estão aí gratuitos na minha live, eles são estudos da Universidade da Cosmologia. Quem for um aluno da universidade vai ver muito dessas coisas lá dentro, só que costurada num contexto para formatar a mente de um profissional. E ali eu passei formatada para uma mente do desenvolvimento pessoal, né? Uma formatação diferente, mais um conhecimento muito rico. E nesse momento, eu estou no momento agora, até domingo, nesse movimento de pergunta que eu respondo, até para saber o que as pessoas querem saber, certo? E, bom, em suma, estamos experimentando, né? Estou aí fazendo. A Flávia Mesquita me pergunta, qual a frequência da vesícula? Então, a vesícula... O vácuo da vesícula, ele é o vácuo dourado para todo mundo e cada pessoa tem uma energia nesse vácuo. Então, você, Flávia, que já fez seu mapa, você vai saber olhando o seu mapa o que está lá na vesícula, tá? A vesícula, ela vai operar nesse ponto, né, onde está aqui o vácuo dourado, mas na verdade é como se fosse um cinturão dourado aqui nessa região, olha. Então o vácuo da vesícula está relacionado com o amor próprio, ele está relacionado com o reconhecimento da luz que eu sou. Por isso que os chineses diziam que quando a pessoa perdia a vesícula, tinha esse costume na China, tá? Eu não moro na China, nunca fui na China, mas tenho essa notícia. De que os chineses, quando sabiam, então era preferível que a pessoa morresse, porque ela estaria desconectada espiritualmente. Porque então, deixa eu pegar aqui um bonequinho na forma humanoide, só para poder entender, uma forma aqui, na forma humanoide. Então a gente tem a parte inferior, que é aqui dessa parte do mundo inferior, e nós temos a parte do mundo superior. E a vesícula seria o elo aqui no centro, para poder linkar. Nessa visão seria justamente a visão onde você enxerga a parte de cima, o triângulo, a parte de baixo, e eles se conectam, um triângulo com o outro se conecta aqui, e a parte da vesícula é o reconhecimento de que eu sou um ser das estrelas, eu sou um ser espiritual, e eu estou na Terra para atuar aqui na Terra, para atuar nesse lugar. Então, quando você tem um problema na frequência da vesícula, então, de repente, você não confia que o universo está te amparando. Você não se sente acolhido por essa força superior. Não tem confiança em você, ou tem que estar sempre competindo, comparando, brigando, julgando, sempre agradando, fazendo o outro para poder ser aceito na energia da rejeição, porque está com essa energia bloqueada. Então, tem a ver com essa frequência, Flávia. A Letícia pergunta, meu filho Murilo ama as meditações da Max pelo podcast. Ai, que delícia! Faz todos os dias com você. Ai, que fantástico! Ah, eu faço muito também a proposta de fazer para os netos, sabe? Pega uma nave, pega uma cor de uma nave, já viaja para começar a fazer sua proteção, é legal. E são meditações que dá para você desligar, não tem que ficar horas, né? São 7 minutinhos e já te prepara para o sono. Né? Bem legal. Fico feliz, Letícia. Quando fala que está tocando as crianças, eu falo, uau. Ah, ok. A Joana pede para fazer a meditação que está no Cosmocast, que fala da constelação de Áries. Então, minha proposta é lançar uma por mês em cada signo. Então, agora eu lancei a de Gêmeos e já estou preparando a do signo de Câncer, que em breve já vou lançar do signo de Câncer. Essa meditação eu preparei segundo a cosmologia, porque a cosmologia é diferente da astrologia, sim. A astrologia diz, você nasceu nesse período, você é Câncer. A cosmologia diz, bom, você nasceu nesse período, mas você foi fecundado para ser Câncer? Porque se você nasceu nesse período, segundo a astrologia, certo? Mas nesse período, você nasceu de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, ou quase completando 9 meses, pode ser que você não seja um Câncer completo. Porque para a cosmologia, para você ser um Câncer completo, você foi fecundado lá na constelação de Libra.
Então você tem as datas de fecundação. Então quer dizer que um canceriano, ele tem azul no centro, então ele tem cada inteligência num lugar. Então a constelação de Áries, ali está falando sobre uma ativação das principais energias para Áries. Então, como o Áries é dourado, ele está ativando a frequência no corpo dos pontos importantes das inteligências para elevar aquele poder do signo de Áries. Quem deve fazer isso? E quem deve fazer isso são os arianos, principalmente, porque já estão nisso, nasceram nessa potência. As pessoas que estão exercitando trabalhar outras frequências do zodíaco. Porque o que acontece? Você é um signo e você só tem de um signo? Não. Na verdade, a soma de todos os signos. Eu posso potencializar o meu lado dourado, porque se eu quiser fazer a meditação do Áries, e eu não sou ariana, tá? Mas hoje eu quero fazer a meditação do Áries, o que aquela meditação está fazendo? Ela está conduzindo aquela frequência. Então, o ariano tem dourado aqui. Então, ela está conduzindo a frequência do amor próprio, de eu ter prazer de gostar de mim, de achar o meu lugar, de me reconhecer. Então, é uma meditação que pode ser utilizada para quem é do signo, para quem está passando por este signo, ou para quem quer potencializar a frequência ariana na sua vida. Então, eu estou precisando ser pioneiro, aventureiro, destemido, corajoso, eu quero avançar. Então, é o ideal de usar essa meditação. Maravilha, gratidão. Como a gente faz para ter a pele igual à sua? Ah, gostei. No momento ela tá tô mais gordinha, ela tá mais esticadinha. Ai, como diz a menininha da pandemia, come, come, come. Ai, ai. Dani. Oi, Max. Aproveitando a oportunidade para falar um pouquinho sobre o meu problema com a família do marido. Gostaria de saber como parar de sofrer com uma situação que eu acredito ser de outras vidas. Ô, Daniele, prazer estar falando com você. E você já tinha me comentado isso. Nada está solto, né? Problemas de outra vida. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tenho 2 formações em parapsicologia com o professor Rama, onde a gente fazia regressões das pessoas, foram feitas várias em mim, e com o professor Roque Tamburini, ele tinha uma técnica, desenvolveu uma técnica. Depois eu até fiquei sabendo que na Rússia tinha, mas na época que ele existia, a internet nem trazia essas informações, que é a terceirização da regressão. Então a gente fazia assim, né? Ele me deitava, usava meu dom paranormal, ele me deitava e fazia uma triangulação, botava o paciente ali, ele ali, e eu deitava, ele me induzia aí nesse campo, reconhecer aí das vidas passadas da pessoa e trazer algumas informações e dissolver. E o Dr. Roque Tamburini falava, estava estudando essa técnica, era uma forma mais saudável, menos perigosa de se fazer a regressão, porque algumas questões que eu também concordava quando eu estudava com ele nisso é que quando você vai lá em vidas passadas e você abre a caixinha, porque a gente tem muitas caixinhas de memória de vidas passadas, aí você vai abrindo a caixinha, abre ela aqui agora e traz as histórias da vida passada, você pode começar a confundir e relembrar muitas emoções. Então eu falo isso por quê? Porque tudo que veio, mesmo que veio de vidas passadas, ela está nessa vida agora. E nesta vida ela está trazendo uma lição importantíssima. Ela está trazendo um cenário importante. E mesmo que você saiba do que foi, porque um foi, um matou, um traiu, um largou, um isso, um aquilo, que sim, Max, você não acha que é útil algumas terapias de vidas passadas? Sim, eu acho que pode ser útil em alguns casos. Você acha que todo mundo tem que fazer sempre? Não, não acho que nem todo mundo é para tudo, nem tem que fazer sempre nada. Acho que tudo é muito orgânico, é muito necessário, a gente tem que tomar cuidado. Né? Eu já vi várias coisas nessa experiência. Imagina, minha primeira formação na parapsicologia eu tinha 21 anos. A minha segunda formação com o Dr. Roque eu tinha 34 anos. Então a gente está falando de coisas que eu fiz há mais de 30 anos atrás e fui entendendo que tudo de uma outra vida está representado nessa vida. Eu vou fazer então o primeiro elemento importante que eu vou te aconselhar é que nessa vida eles já estão trazendo um cenário de possibilidades para o seu aprendizado em primeiro lugar, para aprender a ser flexível, para aprender a aceitar as diferenças, para poder
fazer o Ho'oponopono, aprender a perdoar, aprender a tirar adubo daquela merda, sabe? Então tem elementos importantes para você olhar dentro de você em primeiro lugar. E a grande questão, sabe, Dani, quando você faz assim, tô casada com o marido, porque assim, olha só a sistemática, né? Vamos dizer que esse aqui seja seu marido, vamos pensar que esse aqui seja seu marido, tá? Esse aqui seja você, certo? Então, o seu marido, ele está ligado aqui ao pai e à mãe dele. O pai e a mãe dele estão ligados a mais 4, aí mais 8, mais 16, mais 32, mais 64. Então, pensa aqui, só de cara que é atrás do seu pai, 5 gerações, do seu marido, 5 gerações, são 64 pessoas aqui ligadas nele. Tá, aí você também tem a mesma coisa, tem você aqui, seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, e a gente contando 5 gerações antes, que é consideravelmente pouco, tem 64 pessoas atrás de você. Aí você tem um filho, você casou com essa pessoa e você tem um filho aqui. Então, na hora que você fez isso daqui, que você tem um filho, se você não tivesse filho era outra coisa. Mas quando tem filho, o que você fez? Você então criou um laço. Aqui então, o filho... Aqui, ó, criou um laço com essa família, entrelaçou. Então, esse filho aqui, o que ele tem? Ele tem de herança, a herança, toda essa herança aqui de cara. Então, o filho está herdando o quê? A herança do pai e mais as 64 histórias aqui. A herança da mãe e mais 64 histórias aqui. Então, esse filho já tem um cabedal aqui atrás de 128 histórias e pessoas que é herança, dentro do campo morfogenético. Tá bom. Então, vamos dizer que aqui, tá, eu tenho um conflito com meu marido que não gosta da mãe dele. Ou a mãe dele, vou pegar a mãe dele aqui, vou colocar a mãe dele aqui. Vou colocar uma mãe conservadora, tá? Uma mãe conservadora que se mete aqui no meio e que começa a ter ciúmes, que não quer que... Vou dizer que ela tem alguma atitude assim. E aí, nesse meio, quando a mãe se coloca nesse meio, porque entre o marido e a mulher não pode ter ninguém, porque aqui eles se encontraram. A mãe e o pai vieram antes. Isso quer dizer que a sua condição de respeito, em primeiro lugar, da história do marido, ela é muito importante para a constelação, porque essa pessoa, quando chegou para estar com você, essa relação aqui, ela é íntima e sexual. Então, a mãe, ela não pode ter relação íntima e sexual com o filho, ela está atrás, ó. Então, quando tem a implicância que põe a mãe no meio, porque é questão de respeito, de deixar cada um ficar no seu lugar. Quando põe a mãe no meio, o filho tem que defender a mãe. Então, ele vira filho. Então, aí começa o conflito e a mãe toma o lugar e o homem, em vez dele ser homem, assumir o lugar dele, de propriedade dele, ele começa, então, a ter várias atitudes sorrateiras, de divisão. Então, o que ele vai fazer? Ah, então você não dá certo com a minha mãe, eu vou dividir aqui, estou indo encontrar com a minha mãe, estou indo lá em casa, ou na casa da minha mãe, já vi tudo isso, estou indo lá em casa. Quando ele vai encontrar com a mãe, quando encontra com a mãe está aqui excomungando aquela outra ali. Então, isso tudo é tão caótico. E sabe quem que são os herdeiros desse caos? Os filhos, que eles vão herdar esse caos. Então, para falar um pouquinho dessa questão com a família do marido, e olha que pode ter assim, não, ó, vamos pensar que a família do marido, porque olha, nesses 30 e tantos anos já vi família de tudo quanto é jeito, que na hora que você aconselha a pessoa, eu trabalho tudo dentro do coração dela, o Ho'oponopono, a liberação, o que aquilo significa, o que ela vai evoluir, e no final a gente fecha num conselho assim, então, mantenha uma distância saudável, amorosa e saudável, sabe, pro bem geral de todos, que eu aceito aquele lugar, eu dou aquele lugar de pertencimento, eu não posso excluir, não há possibilidade de haver evolução na negação. Não pode. Então tem que incluir. Incluir porque faz parte da história. Quando inclui, fica mais leve. E quando está batendo de frente, quer dizer, está batendo de frente em alguma coisa em você para que aumenta a faísca. Então você não tem que olhar, mas como o outro é insuportável, cara, é mãe do cara, vem antes de você. É a mesma coisa que eu falo para mulheres que casam com o segundo marido, que eu falo assim, marido de segunda mão. Ah, pode ser mulher de segunda mão também. O que eu quero dizer com isso? Parece uma coisa feia de segunda mão, porque eu quero dizer assim, tipo, ele já tem uma história, então pode parecer feio, né, meio a comparação, mas eu uso numa coisa bem humorada, então me perdoe antes de me criticar. Que seria assim,
marido de segunda mão. O que é marido de segunda mão? Aí eu casei com um cara que agora ele separou, ele tem 2 filhos de um outro casamento. Então eu falo, segunda mão é uma coisa. Aí eu comprei essa blusa aqui de segunda mão. Ela já tem uma história. Ela tá com um furinho aqui que é da outra dona. Ela tem uma história. Eu tenho que respeitar aquela história. Então, ou seja, aqui você casa com uma pessoa, ela tem um histórico familiar, você tem que respeitar o histórico familiar dela. Quando você entra, fala, mas aquela família sua, aquela sua mãe insuportável. Rapaz, você não tem noção do peso caótico, energético que isso é para você e para seus descendentes, para o outro. Porque assim, não tem jeito, eu posso separar do meu marido, eu posso largar meu emprego, eu posso deixar de ter amizade com alguém, eu posso nem querer ver a minha mãe mais, ou a minha mãe pode me dar de adoção e me abandonar. Mas nada muda o fato que a gente está interligado. Nada muda o fato. A mãe me jogou no saco de lixo. Não interessa, ela fez essa atitude, mas você está conectado. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, astralmente e energeticamente. Enquanto você não assumir isso, toda a sua vida está pontuada nisso. Então você imagina, isso eu estou falando para um contexto geral do que tem o efeito a questão familiar, né? Pode vir aqui dar oi para meus amigos. Oi. Minha Laurinha. Bom dia, amor. Então, assim, não vamos focar no fato da vida passada, tá? Vamos focar, então, em perdoar. Tem a oração do Ho Oponopono, é tão linda, porque ela fala, eu te perdoo, eu sinto muito do que eu possa ter feito por você nessa vida ou em outras vidas, certo? Então, em vez de falar, vamos fazer uma regressão para saber, eu não aconselho de cara não, sabe? Vamos limpar primeiro, tem para aprender aqui agora, já aprende agora, pronto, daqui a pouco você já vai estar na outra encadernação e levou o aprendizado disso. Se não leva, vai continuar construindo essa história no decorrer do tempo, né? Aí não acho legal não. Oi, Milena, Bia. A Vânia vai fazer? Muito bem, Vânia, então esperamos aqui, hein? A meditação de jornada xamânica de cura é muito especial. Então, Vânia, nesse caso aqui que a Joana falou, eu te falei para você fazer a do branco, que são 7 minutos. Mas a gente poderia acrescentar no seu desafio, depois você colocar para ir para a mesa de cura, que são 23 minutos, e se você quiser, eu já coloco o seu nome na roda de cura, que essa jornada de cura, ela é uma jornada que leva para uma mesa, que essa mesa astral, a mesa no astral, a mesa de cura, tá? A mesa de cura, ela já é uma mesa onde uns 30 e poucos terapeutas já estão trabalhando e levando para essa mesa, a mesa quântica, né? Porque aqui a gente convidou animais de poder, anjos e guias para estarem aqui. Então, essa é uma mesa que está ainda ativa no campo astral e trabalhando direto. Então, levou para ali, já tem essa egregore. Se você quiser, você me passa seu nome todo ali no inbox, me dá a permissão, aí você ouve o branco, vai para a jornada de cura, porque lá na jornada de cura você já vai estar fazendo mais um trabalho, que é de ser ancorado aí pela espiritualidade, e eu ponho o seu nome lá na jornada. Ok? Oi, Wellness. Fala sobre o 7 na numerologia, que eu perguntei. Ai, Bruno, vocês têm que perguntar, mandar a pergunta aqui, gente, porque a pergunta tá passando batida. Às vezes caiu, travou e eu não vi, tá? Então, só para ver aqui, porque eu procuro dar atenção para todo mundo. O número 7 na numerologia, coincidentemente, é o meu número, né? Meu número de nascença, que é o número 7, que representa a força do exército, de reunir forças e aliados para um propósito. Então você tem a força do graduado, do guerreiro, que está com a força da determinação para abrir portas em todas as dimensões. Esse é o poder do número 7, que é muito poderoso. Então é o poder do exército de reunir grupos, aliados, pessoas para promover uma ação determinada. É o poder do 7. Muito bem, oi, Márcia. Tudo bem, Dani? Cláudia. Oi, Anália. Beijo, amiga. Flávia, libero, cancelo e libero. Mas vira e mexe, percebo a insistência de uma crença antiga querendo ocupar um lugar que já não existe mais. Como ancorar com nova força de vontade essa energia de amor, deve ser, né?
Porque veja só, quando você libera e cancela crenças que daí insistem em voltar, é porque você não substituiu a crença por uma nova crença e inseriu essa crença no seu novo comportamento. É preciso fazer uma substituição prática e essa prática tem que ser constante. Certo? Então, por exemplo, eu tinha uma crença da miséria, da escassez, odiava dinheiro e estava preso na miséria da escassez que era da minha mãe. Certo? Então, toda a história que vinha ali, que construiu minha família, tinha aquele ponto. Então, a hora que eu trabalhei todos os elementos para liberar essa crença, eu construí outra crença. E essa outra crença eu tenho que alimentar ela todos os dias. Com fala, com sentimento, com comportamento e com emoções. Então, se pergunta, pega essa crença, certo? De repente você está só cancelando ela e você não está. Porque assim, eu cancelo e eu substituo. Porque ela tem uma caixa. Lembra quando eu falei das caixinhas que são reservadas na nossa memória mental? E é como se fosse uma caixa de arquivo, uma fileira? De 0 a 9 meses na barriga, você recebeu as primeiras caixinhas, que são as mais protegidinhas, que veio do papai e da mamãe do ambiente, com as energias filtrando e fazendo uma leitura do que está. Nem sei se era o que estava acontecendo, mas é a leitura que você estava fazendo. Isso que a gente lê no mapa gestacional. Que leitura que você vai fazer? Como a pessoa vai ler as coisas? Então, essas caixinhas, depois de 0 a 3 anos de idade, as caixinhas mais poderosas ali que vão organizar toda a estrutura do prédio. Ou seja, quando você vai fazer um prédio, a fundação é importante. E essa fundação, ela, quando registrada aí, ela fica base da estrutura, é uma caixinha, tá aqui, de arquivo. Certo? Ela está com uma informação que é uma crença. Ou ela vai estar lá depois de 6 a 9, de 9 a 18, ou seja, já são os andares de cima. Aí você vem aqui e começa a ter uma crença. Aí você identificou, buscou a raiz dela, sua raiz, trabalhou, fez todos os procedimentos importantes para a crença, e aí você pegou uma outra crença, cancelou dela, você tem que preencher essa caixinha. Não tem jeito de se sumir. Então, por exemplo, a minha caixinha de mesquinharia, de escassez, que estava ali, que era a caixinha da fartura, que estava cheia com aquela crença, ela está cheia hoje de abundância. E todo dia eu falo, tem muito, tem para todo mundo, não deixo de dar, vou dar informação, vou dar conhecimento. O tempo inteiro eu estou promovendo isso, porque eu tenho que manter essa caixinha acesa. Então você tem que se perguntar isso, entendeu? Se você está colocando isso na prática, tá? Muito bem. Muito bem. Ver se tem mais alguma informação. Totalmente de acordo, Dani? Ai, que ótimo. Vai por aí que você vai encontrar riqueza profunda nesse lugar. Luz, Jaque. Max, eu quero ir para a mesa. Muito bem, procedimento, me chama no inbox, dá um nome, se propõe a fazer o procedimento. Eu mando o procedimento, que o procedimento é o banho de sal, a preparação, porque se você faz um procedimento, se prepara, puxa, procedimento para ir para uma mesa de cura, né? É isso. Bom, gente, estamos terminando mais um encontro, já chegamos no nosso tempo, deixa eu ver o que a Marcela pergunta. Vejo muita gente contando que rompeu com a mãe. Falo que aprendi, mas a pessoa não está aberta e me calo. As pessoas têm preconceito com perdão, talvez pense que é fraqueza, não sei. Ou talvez esteja pegado até aquele sentimento, né? É tão poderoso, mas tudo bem. Uma hora essa pessoa vai ver que as coisas não estão funcionando, elas vão falar, tem alguma coisa errada, tem que aprender alguma coisa aqui, né? Elas vão ouvir. Por isso é que a gente tem que esperar as pessoas pedirem, né? Eu dei para vocês aí 60 e tantas aulas, fui falando tudo que eu queria, que eu podia, que estava no meu conhecimento. E agora eu abri para vocês perguntarem para saber se vocês querem. Estou avaliando também tudo que vocês querem saber, porque de repente eu posso trazer outras propostas aí para frente, né? Quem quer, me chama no astral, me chama no inbox e me fala, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo grande no coração. Agora eu vi que vieram 2 perguntas aqui, a Dani. Eu sempre fico muito admirado com a sua sabedoria, seu discurso lógico e cheio de bom senso e gratidão por isso. Gratidão. Dani quer participar da jornada de cura. Muito bem. Então, quem quer participar da jornada de cura, é só fazer isso. Me dá um toque lá em box que eu faço isso, tá? Muito bem, Carol. A Eliana, amanhã eu vou ler
seu mapa. Muito bem. Arrou. Muito bem. A gente vai estar junto, então. Gratidão a todos e até amanhã, ao meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia e 7. Essa internet às vezes garra um pouquinho, mas meio-dia já estou sentada aqui. Tá bom, amores? Um beijo grande.